Há um momento fugaz, uma fração de segundo em que todo o poder do universo condensa em uma única decisão. É o momento em que alguém aponta para você com seu dedo acusador, questiona sua essência, seu valor como ser humano, a pureza de suas intenções. E nesse momento preciso, naquele microsegundo onde o tempo parece parar, a maioria dos mortais faz exatamente o que eles programaram desde a infância. Se defende desesperadamente. Não foi minha intenção. Você não me entendeu bem. Eu juro que não sou assim. Parece nobre, parece razoável, parece justo. Mas para o espírito de Maquiavel, esse é precisamente o momento exato em que você perde tudo. Porque no segundo exato que você se defende, você admite que está vulnerável o suficiente para precisar. E nos jogos de poder, onde a percepção é tudo, onde a sombra do que você parece vale mais do que a substância de quem você é, mostrar que essa necessidade é como derramar sangue em águas infestadas de tubarões. Eles não veem uma vítima, chegam a uma barragem. Esta é a lei brutal que Maquiavel entendeu diante de qualquer outro pensador na história do poder. O homem que se defende automaticamente se degrada. O homem que nunca o força para o mundo inteiro o defender. Vamos para o coração pulsante dessa verdade. Defender-lo quase nunca convence alguém de nada. O que ele faz, com precisão cirúrgica, é extrair o poder de suas mãos. Porque quando você justifica suas ações, está jogando em um campo que não projetou, aceitando um quadro que você não criou. Você está dizendo sem sequer perceber que essa pessoa tem a autoridade legítima para questioná-lo. E depois de entregar essa autoridade, você também entrega as chaves de toda a narrativa. Mesmo se você estiver certo, mesmo que a verdade esteja do seu lado, você parecerá culpado pelo simples fato de que apenas os fracos são apressados para explicar. Os fortes, por outro lado, permitem que o silêncio queime como fogo lento. Deixe a acusação flutuar no ar denso da sala, porque eles conhecem o verdadeiro movimento, a autêntica peça mestre. Transforme a acusação em um espelho que reflete as inseguranças do acusador. Faça-os duvidar de si mesmos. Faça com que pareçam emocionais demais, obcecados demais, muito amargos, instáveis demais. Porque quem fala primeiro, que corre para se defender, quase sempre perde o controle do quadro. E Maquiavel sabia melhor do que ninguém, que controla o quadro inevitavelmente controla o resultado. A maioria das pessoas se defende porque quer desesperadamente ser entendida. Eles acreditam, com fé quase religiosa, que, se explicar o suficiente, se esclarecerem o suficiente, se repetirem o suficiente, serão finalmente justificados aos olhos dos outros. Mas essa crença nasce de um lugar de profunda fraqueza emocional, não estratégia. Você não deve ansiar por clareza. Você deve ansiar pelo controle. A clareza é para terapia, para confissões, para momentos de vulnerabilidade compartilhada. O controle é para poder. E o verdadeiro poder nunca nasce de ser entendido, nascido de ser temido, respeitado e intocável. Então, quando alguém o chama arrogante, frio, egoísta, manipulador, e você responde imediatamente, não, você não me entende, você já perdeu completamente. Porque agora você está reagindo. Agora está demonstrando que se importa demais. Agora colocou a bola em sua quadra. E ao fazer isso, você renunciou aos mais maquiavélicos que poderia possuir. O mistério. Pense nas pessoas mais poderosas que você conheceu em sua vida. Eles não são os mais altos, não são os mais amados. Eles são aqueles que mantiveram o silêncio como uma arma afiada. Aqueles que apenas olhando para você, fizeram você duvidar de si mesmo. Aqueles que, quando foram atacados, nunca se encolherem. Maquiavel diria isso, sussurrando em seu ouvido. Quem explica, se submete. Que permanecem em silêncio, força outros a preencher espaços vazios com suas próprias inseguranças e quase sempre superestimam seu poder. Esse é o jogo em sua forma mais pura. Quando você não reage, eles se sentem desconfortáveis. Eles começam a duvidar de suas próprias palavras. Eles olham em volta procurando validação e encontram não. De repente, o poder deles se contrai enquanto o seu se expande, porque você fez a única coisa que nenhuma pessoa emocional pode lhe dar. Você os forçou a falar consigo mesmo.
E é assim que você investe completamente o poder. Você deixa sua acusação morrer no eco de sua própria fraqueza. Vamos aprofundar esse abismo. Você entra em um quarto. Alguém joga uma sombra em você, sutil ou direta. Talvez um polimento sobre o seu sucesso, sua atitude, seu passado. Todo mundo se vira para ver o que você dirá. E aqui está o movimento do seu professor. Você diz absolutamente qualquer coisa. Sem defesa, sem represálias, sem sorrisos irônicos, apenas calma e total quietude. Nesse momento preciso, você se torna intocável porque todos na sala são forçados a se perguntar: por que você não reagiu? Você sabe algo que não sabemos? Está acima disso? Esse ataque tornou o mais forte? Você acabou de transformar todo o quadro social. Porque as pessoas não estão observando a acusação, você está observando sua resposta. E o silêncio, quando entregue com presença autêntica, fala mais forte do que qualquer justificativa nunca poderia fazê-lo. Maquiavel sabia perfeitamente. Ele não apenas estudou política, ele estudou a natureza humana em suas profundezas mais sombrias. E eu entendi uma coisa melhor do que qualquer um. O poder não é o que você diz, é o que as pessoas acreditam que você poderia dizer, mas você escolhe não fazê-lo. É o potencial ameaçador do seu silêncio que torna até o mais forte. Agora, aqui está o movimento mais frio de todos. Às vezes você não apenas ignora a acusação, você investe completamente. Alguém o chama de manipulador, você sorri, você olha além deles e diz: se sim, você vê. Nem defensivos, nem apologéticos. Apenas um desapego frio e neutro. O que acontece então? Eles balançam porque estavam esperando uma briga. Eles esperavam vê-lo desconfortável. Em vez disso, eles estão segurando sua própria arma sem alvo para mirar. É quando a falha começa a emergir ao seu lado. Eles começam a se perguntar se excederam, se envergonharam, se agora parecem inseguros. E adivinhe, de fato eles parecem. Você acabou de pegar a energia que eles jogaram contra você e os forçaram a carregar, lá novamente, sem levantar um único dedo. Há um tempo em que o silêncio se torna insuportável. Não para você, mas para quem eu esperava uma reação. É então que os parafusos mudam completamente. Eles pensaram que eram os acusadores. Agora eles estão expostos como aqueles que imploram atenção. E você? Você se tornou algo muito mais poderoso do que simplesmente inocente. Você se tornou intocável, inatingível, quase mitológico em sua capacidade de permanecer impassível no ataque. Maquiavel entendeu algo que a maioria das pessoas nunca entenderá. As palavras não são para esclarecer a verdade, mas obscurecê-lo como acordado. E quando alguém o ataca, sutil ou diretamente, eles querem que você lute contra o nevoeiro. Ele quer se afogar em explicações emocionais, porque quanto mais você explica, menos seguro você parece. Então, em vez disso, deixe-os encher de silêncio com seu próprio barulho. E o que acontece? Eles excedem. Eles são repetidos. Eles começam a parecer desesperados, emocionais, instáveis. Você não disse nada, mas agora é eles que estão julgados porque a multidão não está ouvindo o que é dito. Ele está assistindo quem permanece calmo e que desmorona como um castelo de cartas antes da primeira brisa. Esse é o poder social em sua forma mais destilada. E não vem de estar certo. Isso vem de ser intocável. Imagine que você está em uma reunião de negócios. Alguém o prejudica sutilmente e diz: não tenho certeza de que essa estratégia seja muito bem pensada. Ou, sempre tem essas ideias ousadas, mas impraticáveis. Eles estão procurando uma reação. Eles querem que você morda o gancho como um peixe faminto. O que a maioria das pessoas faz? Ele se inclina para a frente com desespero. Explicar, prova, esclarece. Fica nervoso. A sala o percebe como fraqueza, como o cheiro de sangue para um predador. Mas o operador maquiavélico cai em silêncio. Espere. Talvez ele até sorria um pouco. E se ele fala, não é para se defender. É para redirecionar o ataque. Vamos ver sua estratégia então. Agora o atacante tem que agir e a sala está completamente investida. De repente, é ele quem está sendo avaliado. Aquele que está sob pressão, porque alguém confiante é uma acusação sem palavras. Isso faz as pessoas se sentirem pequenas sem você fazer absolutamente nada. Em relacionamentos românticos ou pessoais, essa dinâmica é ainda mais perigosa e poderosa.
Digamos que seu parceiro diga, com essa mistura de dor e acusação, você não se importa. A pessoa comum entrará em pânico imediatamente. Ele será lançado para explicações, garantias, defesas e, ao fazê-lo, validará completamente a estrutura emocional que eles impuseram. Mas a abordagem maquiavélica é radicalmente diferente. Eles não os desencorajam, não discuta. Você deixa o peso da acusação flutuar no ar como poeira suspensa. Você os observa para sentir como seu próprio drama de reverbera no espaço vazio que você criou. Então, absoluta calma, você responde: essa não é a minha perspectiva. Curto, firme, sem explicação, sem justificativa. Agora eles se sentem incertos, eles questionam seu próprio tom. Eles se perguntam se eram muito reativos, porque naquela época você manteve o poder sobre o que mais importa: o ritmo emocional. E quem controla o ritmo controla inevitavelmente a estrutura de toda a interação. Há uma tática ainda mais profunda, e é Teodávia mais frio. Não apenas permaneça calmo quando o acusam. Desaparecer completamente. Alguém o insulta, não responda. Sem reações. Não reconheça, mas eles também os bloqueiam. Deixe sua ausência se estabelecer como um espelho implacável. Deixe-os se sentirem no silêncio de serem ignorados por alguém que consideravam importante provocar. Isso quebra as pessoas de duas maneiras devastadoras. Elas percebem que você nem as considera dignas de uma resposta e começa a criar narrativas internas que quase sempre destroem a compostura por dentro, como um veneno lento. Por que isso funciona tão precisão? Porque a pessoa comum sobrevive graças à validação emocional. Mesmo no conflito, se você tirar isso, eles murcharam como flores sem água. Eles entram em espiral. Eles publicam mais. Eles falam com os outros. Eles tentam causar uma resposta por todos os meios possíveis. E a cada nova tentativa desesperada, eles parecem mais fracos, mais obcecados, mais desequilibrados. Enquanto você permanece perfeitamente parado, como uma estátua de mármore antes de uma tempestade que passa. E é aí que você ganha. Não porque você tentou algo, mas porque eles se destruíram tentando obter uma reação sua, que nunca chegou. É aqui que a estratégia se torna verdadeiramente elite. Em vez de se defender quando o atacam, faça sua acusação parecer um sinal de fraqueza em si. Alguém o chama de arrogante. Como essa confiança incomoda tanto algumas pessoas? Alguém diz que você é manipulador. Somente aqueles que não podem ser influenciados dizem isso. Alguém o chama de falso. Todo mundo diz que quando param de conseguir o que querem. Você não apenas nega a acusação, você a torna sua própria insegurança exposta a todos. E agora são eles que estão correndo para se defender do que acabaram de revelar sobre si mesmos. Não é apenas uma reversão. É um lançamento perfeito de judô emocional perfeito. Você usou sua própria força e impulso para transformá-lo em seu colapso público. Maquiavel chamaria isso de virada da folha. Não enfrente a espada com um escudo. Deixe o atacante cair em seu próprio lençol, perplexo com sua repentina derrota. O mundo ensina você a defender sua reputação, a explicar até ficar sem fôlego, a limpar seu nome como se fosse uma obrigação sagrada. Mas Maquiavel viu a armadilha mortal nessa crença. Eu sabia que, na época em que você perseguia a inocência com desespero, você implicitamente admite a culpa. Então, o verdadeiro estrategista nunca joga esse jogo. Por outro lado, parece muito composto ser abalado, muito alto para se preocupar com as opiniões da terra, muito claras em sua posição para ter que explicar-lo àqueles que não merecem esse esforço. E lentamente, aqueles que tentam rasgar-lo começam a parecer instáveis, reagentes, com ciúmes, fracos, porque quanto mais você o defende, mais você parece fazê-lo. Mas quanto mais você ignora, mais perigosa eles assumem que você é. E essa suposição é onde nasce o verdadeiro poder. Não em suas palavras, mas no vazio que você deixa para que eles se encham de seus próprios medos. A maioria das pessoas pensa que o poder consiste em se tentar. Prove que eles estão certos. Prove que não são o que dizem que são, para provar que são melhores do que a percepção que os outros têm deles. Mas Maquiavel sorria com essa ingenuidade, porque no segundo você tenta provar qualquer coisa, você já declarou válido o julgamento da outra pessoa.
E quando você dá a alguém essa validação, também entrega seu cinto e a chave da sua gaiola. Imagine que você está em um grupo, um ambiente social vibrante, uma elegante mesa de jantar, uma reunião importante. Alguém joga um polimento público. Você sempre age como se soubesse tudo. Oh, ele é sempre assim. Acho que ser humilde não é seu. O que a maioria das pessoas faz? Eles tensam visivelmente. Eles tentam rir disso com uma risada que soa falsa mesmo para si. Ou pior, eles respondem com uma explicação apressada, tentando suavizar a situação, e acreditam que estão salvando aparições quando estão realmente cavando sua própria tumba social. Mas o que eles realmente estão fazendo é confirmar que o golpe deu no alvo. Agora todo mundo está observando defesa desesperada, e isso apenas faz com que o polimento original pareça completamente verdadeiro. Aqui está o que o maquiavélico faz: pausar deliberadamente. Mantenha o silêncio por apenas 2 segundos que parecem eternos. Ele examina a sala, não com agressão, mas com uma calma divertida, como quem observa as crianças brincando. Então, e somente se for absolutamente necessário, oferece algo silencioso, preciso e desdenhosamente. Você parece emocional hoje, ou perspectiva interessante, ou nada. Apenas um longo e ainda parece que penetra na alma. O que acontece é previsível como o nascer do sol. O atacante está visivelmente preocupado. Se move nervosamente externo. Procure apoio aos olhos dos outros e não o encontra. Tente explicar sua piada. Ele sente o calor da sala se virar contra ele como um refletor implacável, porque sua falta de reação acabou de dizer algo mais forte do que qualquer discurso elaborado poderia. Você não é quem está sob julgamento. Eles são. Na areia digital, onde tudo é amplificado e acelerado, as coisas escalam ainda mais rapidamente. Comentários, publicações, acusações, mensagens diretas, pessoas que tentam provocar, reações e mostrar a vulnerabilidade que parecem ver. Aqui está a verdade que Maquiavel registraria sua mente. No tribunal de opinião pública, o silêncio fala de culpa, a menos que seu silêncio impõe medo e respeito. Então, aqui está a tática infalível. Quando o atacam online, não se defenda como um animal encurralado. Não explique. Distorça a narrativa a seu favor. Não aborde diretamente a instrução. Redirecionar a energia de volta para a multidão expectante. Exemplo prático. Alguém diz que você é tóxico ou manipulador em um comentário público. Em vez de publicar uma defesa emocional ou um longo esclarecimento que só faria você parecer culpado, publicamente, as pessoas sempre o chamam de perigoso quando não podem controlá-lo. O que acabou de acontecer naquele campo de batalha digital? Você não se defendeu como esperado. Você encaminha a acusação, tornando-o um distintivo de poder, um emblema de sua independência. Agora eles parecem amargos, pequenos, controladores. Você parece imperturbável, poderoso em sua serenidade. E o público, esse júri silencioso, começa a questionar quem está realmente no controle da situação. Isso não é controle de danos. É o domínio narrativo em sua forma mais pura e eficaz. Sejamos ainda mais cirúrgicos em nossa dissecção dessa estratégia. Existem 3 ferramentas que você pode usar em vez de se defender. Silêncio, inadimplência, frio, poderoso. As deixa expostas em suas próprias palavras ecoando no vácuo. Deflexão. As reflexões narrativas sem reconhecer o polimento, mudando completamente o terreno do conflito. E cortes de precisão. Verdades curtas e nítidas que terminam o jogo imediatamente como uma estocada precisa. Exemplos concretos. Alguém diz: você está cheio de si mesmo. Você responde com calma, incomodando a confiança para inseguros. Eles dizem: você é falso. Você responde: eu não devo sua autenticidade. Eles dizem: você acha que é melhor do que todos? Você responde: não, eu simplesmente não penso como todo mundo. Estas não são defesas desesperadas. São declarações de status, declarações de poder. Eles não dizem: não sou culpado como uma criança assustada. Eles dizem: você não pode me tocar como um rei em seu trono. E esse é o núcleo pulsante da estratégia. Maquiavélico nunca implora para ser visto como bom. Desafia as pessoas a vê-lo tão ruins e caminharem mais na vertical, transformando o que deve ser uma fraqueza em sua maior força. Quando você se recusa a se defender,
Algo estranho e fascinante acontece com seus inimigos. Eles estão visivelmente fora de controle porque esperavam uma batalha convencional e, em vez disso, estão atingindo o ar, acabando sem encontrar resistência. Eles começam a escalar seus ataques. Eles empurram mais fortes. Eles se tornam mais dramáticos e transparentes. Eles expõem sua insegurança cada vez mais a cada nova tentativa. E quanto mais eles fazem, mais você se levanta aos olhos das testemunhas silenciosas. Por que essa alquimia social funciona? Porque você os fez estrelar seu próprio colapso público. E esse é o jogo final maquiavélico em sua expressão. Não destrua seus inimigos com suas próprias mãos. Você deixa sua obsessão por destruí-los enquanto observa a distância. Você acha que ser incompreendido é perigoso, que é uma catástrofe que deve ser evitada a todo custo. Mas ser previsível é muito pior para aqueles que buscam poder. O homem incompreendido tem mistério, tem uma aura profunda e inexplorada. O homem previsível é fácil de manipular, controlar, dirigir como fantoche. As pessoas que estão sempre tentando esclarecer as coisas, explicar, se justificar são vistas como desesperadas e fracas. As pessoas que permanecem calmamente incompreendidas são temidas e respeitadas precisamente por essa capacidade de suportar o peso do julgamento dos outros sem dobrar. Maquiavel sabia perfeitamente e refletia em seu trabalho imortal. É melhor ser temido do que amado, se você não puder. Mas ainda mais, é melhor ser confuso, misterioso e imprevisível do que transparente e fácil de ler. Porque o homem confundiu antes de você ser cauteloso. Olhe para você com cuidado, não age precipitadamente. E isso significa que você controla completamente o campo de batalha sem ter feito um único movimento visível. Vamos destruir a ilusão final que eles nos venderam. Você não precisa de uma boa reputação para vencer no jogo do poder. Você precisa de uma reputação forte, que é algo completamente diferente. Espera-se que o homem com boa reputação seja limpo, educado, agradável, complacente. É previsível e, portanto, manipulável. O homem com uma forte reputação nem sempre é apreciado, nem sempre é confiável com os olhos convencionais. Mas ninguém, absolutamente ninguém, se atreve a se mover contra ele casualmente. É o que acontece quando você nunca se defende. Sua reputação não se baseia no que as pessoas acreditam em você, mas no que você teme que fará a seguir. É assim que você investe completamente. Você para de lutar desesperadamente pela aprovação e, em vez disso, cria uma aura de mistério que torna as pessoas cautelosas em sua presença. Porque até o seu silêncio parece uma decisão calculada para fins que somente você sabe. E todo movimento você não se torna um movimento fantasma em suas mentes, mais poderoso por ser imaginado do que se fosse real. A evolução final dessa estratégia não é o silêncio por si só. É a aura que esse silêncio sistemático cria ao seu redor. Uma presença composta, tão segura, tão acima do barulho mesquinho das pequenas disputas, que as acusações simplesmente evaporam antes de pousar em sua esfera. E isso não vem de emocionalmente insensível ou frio. Vem de ser imperturbável pelo design consciente. Porque uma vez que você treine para não se defender, para não explicar, para não procurar validação externa, você atravessa uma linha invisível, mas definitiva. Uma linha em que sua mera existência se torna a defesa mais poderosa. E é aí que o poder se torna fácil, natural como respiração. Pense nas poucas pessoas na vida que nunca se explicam. Eles não publicam longas diatribes justificando. Eles não corrigem todos os mal-entendidos. Eles não discutem com os críticos como se precisassem de aprovação. E, no entanto, paradoxalmente, as pessoas os respeitam mais por isso. Por que esse fenômeno ocorre? Porque o silêncio diante da acusação cria mito, convide a interpretação. E a mente humana, quando fica sem explicação, preenche o vazio com força e significado. As pessoas assumem que você deve ser perigoso, que você deve saber algo que eles não sabem, que você deve ter tanta certeza de quem você nem está piscando quando o desafiará. E essa suposição, essa projeção de poder, é exatamente isso que faz as pessoas o seguirem e respeitá-lo. Maquiavel não se importava em ser bom de acordo com os padrões convencionais. Ele se preocupou em estar em controle absoluto. E quem nunca se defende, está sempre no controle da percepção.
mesmo quando está cercado por mentiras e deturpações. Aqui está o paradoxo mais fascinante. Quanto mais você explica, mais você parece apenas em sua batalha. Porque ninguém sente a necessidade de intervir quando você já está discutindo em seu próprio nome com desespero. Mas se você permanecer calmo, se ficar em silêncio, imperturbável ao ataque, as pessoas começam a sentir a estranha necessidade de se defender. Eles dizem: isso foi desnecessário. Ele não merecia isso. Por que você está atacando? Ele nem respondeu e você ainda insiste. De repente, eles se tornam seu escudo protetor. E o que é melhor do que se defender? Deixe que os outros façam isso por você sem sequer solicitado. Essa é a alavanca maquiavélica em sua expressão mais pura. Deixe a multidão defender seu caso enquanto você permanece acima do barulho, intocável em seu silêncio digno. Agora você não é apenas respeitado. Você está elevado a um plano diferente. Essa transformação não acontece da noite para o dia como se por mágica. Você o constrói como fortaleza medieval, pedra por pedra, decisão por decisão, agindo com contenção quando todos esperam explosão, escolhendo a quietude sobre a reação quando todos esperam drama. Nunca explique mais do que absolutamente necessário, quando todos esperam justificativas sem fim. Comece com etapas pequenas, mas firmes. Você nunca corrija insultos que estão claramente destinados a provocá-lo. Deixe-os falar, até que sua voz seja perdida no vácuo. Deixe-os ressoar até serem extintos por seu próprio peso. Seu silêncio diz à sala que o insulto nem foi registrado no seu radar, que você está em uma frequência muito alta para capturá-lo. Ele responde a tiros indiretos com confusão silenciosa, não com ofensa visível. É assim que você vê? Disse com total serenidade. Desmontam a energia emocional por trás de seu ataque de maneira mais eficaz do que qualquer contra-ataque. Use frases curtas de fechamento em vez de defesas elaboradas. Notável. Tudo bem. Pense no que você quer. O tempo dirá. Cada uma dessas respostas fecha a porta para mais discussões. Não convide mais debate. A cena termina em seus termos, não na sua. Estude como você mantém seu rosto, seu corpo, sua aparência para esses momentos cruciais. Maquiavélico nunca estremece, começa ou tenso visivelmente. A quietude é sua armadura impenetrable. E quanto mais você é quando os outros perdem o controle ao seu redor, mais seu poder se expande, como uma sombra ao pôr do sol, quando as pessoas não sabem como causá-lo, quando esgotaram suas táticas habituais sem sucesso, começam a temer porque você se torna fundamentalmente imprevisível, não irregular, mas ilegível como um texto desconhecido no idioma. Você se torna um espelho que reflete sua própria instabilidade de volta para eles, com precisão implacável. Maquiavel diria que, se eu pudesse sussurrar no ouvido desde os últimos séculos, o homem mais perigoso não é quem ataca primeiro com fúria, é quem nunca precisa fazê-lo porque sua mera presença é suficiente. Você chegará a um ponto em que os ataques param, não porque eles os combatem um a um, mas porque as pessoas sabem que intuitivamente perderão antes de começar. Sua presença silenciosa diz sem palavras: não jogo defesa como os outros. Deixe os outros se destruírem enquanto tentam me levar em vão. Há uma diferença crucial entre força e imunidade que poucos entendem. A força ainda estremece, ainda reage, ela ainda excita visivelmente, mesmo que contra ataques com vigor. A imunidade nem sequer reconhece o golpe, como se pertencesse a outra dimensão em que essas regras não se aplicam. Esse é o ideal maquiavélico em sua forma mais pura. Não ganhe o argumento com lógica ou retórica brilhante. Você termina o argumento antes de começar, nunca precisa responder. Porque quando você não se defende, as pessoas param de vê-lo como alguém que precisa ser julgado. Você não está no seu nível. Você foi além do tribunal de aprovação pública, e o único julgamento que importa é seu. A partir deste momento, você não vive defensivo. Você vive em definição absoluta. Você define sua imagem. Você define seu tom. Você define seu silêncio estratégico. E as pessoas o percebem em um nível quase visceral. Eles sentem certeza inabalável por trás dos seus olhos, a calma perfeita em sua postura, perigo latente em seu silêncio.
Você não está mais resistindo como um animal encurralado. Você é comandando como general no campo de batalha. E é aí que a sala muda completamente sua dinâmica. A multidão fala menos em sua presença. Seus inimigos ficam mais silenciosos, mais cautelosos. Seu nome adquire um peso específico quando é pronunciado. Não porque você lutou desesperadamente por isso, mas porque você nunca se viu explicando o que eu não precisava de explicação. Nunca se defenda, nunca significa falar. Esta é uma nuance crucial que os fãs de poder não entendem. Significa falar apenas quando esse ato de falar muda o equilíbrio de poder a seu favor. Quando você diz alguma coisa, deve parecer um movimento estratégico, não uma resposta desesperada. Porque toda vez que você se recusa a explicar, toda vez que você permanece parado enquanto o mundo gira freneticamente ao seu redor, você se torna a única coisa que eles realmente não podem controlar. Um ser humano que não responde a ninguém, mas antes de si. Um ser que dominou a arte mais difícil de todas, nesta era de ruído constante. O silêncio como uma forma suprema de poder. Ele agora observa aqueles que estão sempre se defendendo, justificando, se explicando. Veja como a vida os arrasta de um lado para o outro. Como cada acusação os desestabiliza. Como cada crítica os obriga a gastar energia preciosa em batalhas que nunca perguntaram. E então observe aqueles que aprenderam a permanecer em silêncio antes do ataque, a olhar calmamente nos olhos do acusador, para permitir que a tensão cresça sem tentar dissolvê-lo. Você percebe a diferença na maneira como eles são percebidos? Como as pessoas se comportam em sua presença? O primeiro é tratado como igual ou inferior. O segundo é tratado com a cautela que reservamos para o desconhecido, para os potencialmente perigosos. Há poder na defesa, certamente. Ser capaz de sobreviver, resistir, suportar. Mas há um poder maior e exponencialmente mais intenso. Nunca precisa se defender primeiro. Ao criar uma aura tão formidável que as acusações parecem pequenas antes de serem pronunciadas. Este é o verdadeiro legado de Maquiavel, além de suas palavras escritas. O entendimento de que o silêncio estratégico, a recusa em se justificar, cria um vazio que outros preenchem com seus próprios medos, respeito e suposições. E nesse vazio, seu poder cresce sem esforço, como uma sombra ao pôr do sol. Na próxima vez que alguém questionar seu valor, seu personagem, sua intenção, lembre-se deste momento. Lembre-se de que você tem uma escolha que a maioria não reconhece. Você pode pular para se defender, explicar, justificar. Ou você pode fazer o que Maquiavel faria. Olhar diretamente aos olhos do acusador, permitir um silêncio breve, mas significativo, instalar e, apenas, se necessário, responda não com uma defesa, mas com um redirecionamento que investe completamente o poder. Naquele momento, enquanto observas a confusão para crescer em seu rosto, você se lembrará dessa verdade ancestral. Nunca se defenda e forçará o mundo a se defender em seu lugar.